esse caminho que a gente se conecta com a espiritualidade, a Sim. gente... você não sente mais a necessidade de aprovação. Em alguns momentos a gente vai sentir porque a gente é humano. Aqui somos seres humanos. Vem a cabeça, então, né? Vem na cabeça. Mas na hora que vem na cabeça, a gente consegue voltar. Lembrar do porquê, lembrar do onde porquê, a gente tá indo. E lembrar onde a gente tá indo e se sentir bem. Exatamente. Falar, não preciso disso. Opa. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou e quem tá comigo é muito maior que isso. Quem tá me guiando é muito maior que isso. E talvez seja o único que precisa de uma aprovação. Sim. Não preciso de terceiros para isso, né? Para isso. E é esse movimento que a gente vai pensar, a gente vai sentir, mas a gente volta e fala, não isso. Preciso. É um caminho, né, que a gente vai trilhando dia após dia e que é gostoso, né? É gostoso. É um processo gostoso. Cada vez que você sente... Eu sempre falo muito isso para meus pacientes, que quando eu vejo que eles estão conectados com isso, eu mostro para eles, estão percebendo o que você está sentindo? Porque é algo que eu vou te guiar pelo resto da vida com essa percepção. Porque às vezes a pessoa não sabe. Alguém que nunca teve essa vivência é mais difícil ainda da gente falar. Porque como a pessoa sabe que isso é real? O que ela tá falando? Às vezes, sabe, a pessoa não teve nada palpável. Mas quando a pessoa viveu essa experiência espiritual, essa conexão com essa consciência, com esse todo, a gente consegue falar, olha, é isso aqui. Por mais que agora você não esteja nesse lugar, ele existe. Sim. Sabe? A gente só precisa encontrar uma forma de você voltar por esse caminho. Mas ele existe, você sentiu, né? Eu acho que é isso. Quando a gente sente, a gente não consegue mais viver como se a gente não tivesse sentido. A gente vai estar sempre, mesmo que a gente esteja mental, mesmo que a gente esteja em sofrimento, existe um lado nosso que tá falando, mas você sabe que você tá fora do lugar, né? É um apito ali interno. A nossa consciência vai guiando a gente. Quando a gente não sente paz, a gente sabe que é alguma coisa ali que você não tá no seu lugar, não tá onde você deveria estar, tá desalinhado. E aí, quando você sentir paz, aí é quando você pode saber que você entendeu o sentido da vida, que você tá alinhado ali com a espiritualidade. Sim. A paz, e que o sentido da vida é aqui, é agora, né? O que a gente está vivendo. Tá fazendo sentido isso aqui agora. E olha que gostoso, e é isso. É o fazer sentido até você estar deitado no sofá assistindo um filme, ou você tá trabalhando, tá fazendo sentido, tá te preenchendo, ou você tá estudando. Enfim. Qualquer coisa, Qualquer coisa. Tudo se torna espiritual se você está com essa conexão. Tá fazendo sentido. E aí, quando você consegue sentir essa paz em qualquer ambiente que você esteja, é porque você encontrou o caminho. É o Deus que existe, está bem preenchido dentro de você, preenchido. Né? E quanto mais você tiver perdido, desorientado, se sentindo incompleto, sentindo esse vazio, como a gente já mencionou, aí sim você sabe que você precisa buscar. Exatamente. Então, é importante buscar sim. Não se deixar levar. Falar, é isso, não. Como se... Porque às vezes a gente perde a esperança, né? Se a gente passa muito tempo da nossa vida vivendo assim, a gente esquece que tem um lugar para voltar. Mas se você tá nessa situação de desesperança, de insatisfação, de tristeza, de inquietação, de ansiedade, existe um lugar para voltar. Isso não é você. Eu lembro de uma aula que eu fiz de Mindfulness sobre um estudo que foi feito, que pegou um monte de gente aí com ansiedade e perguntou para eles o que eles sentiam, e todos eles falaram sobre vazio, sobre tristeza, enfim, infinitas coisas. E aí o ponto era exatamente esse, que isso não é sobre eles, isso é sobre a ansiedade. O que eles tinham em comum, todos eles, não era quem eles eram, mas a ansiedade que faziam com que eles se sentissem daquela forma. Então, se você tá se sentindo assim, não é você, sabe? Isso não é quem você é em essência. Isso é algo que a vida, né? Às vezes tudo que você viveu, às vezes os conflitos que você passou, às vezes a dificuldade de lidar com a mente, com as emoções, te levou até onde você tá. Mas existe um caminho para voltar. Existe. E aí só de você ter essa consciência que existe esse caminho, já é meio caminho andado. Com certeza. Porque muita gente não tem essa consciência. Sim. Muita gente não faz ideia que tem
tem sim para onde ela ir, para onde ela voltar, para onde recorrer. E muita gente acha que não, a vida vai acabar assim e não tem mais jeito, né? Sim. Que tudo tá perdido. É assim mesmo, ela nasceu para isso. A pessoa fala assim, mas eu nasci para isso, eu nasci para sofrer. Quem que nasceu para sofrer? Sim. Né? Ninguém. Deus, ou o que quer que seja, não colocou. A gente não tá nesse mundo para sofrer. A gente não veio para sofrer. Veio para aprender, né? A gente veio para aprender, mas não para viver aí no eterno sofrimento, ansiedade. Ninguém merece viver ansiedade. A gente tem coisas normais do dia a dia, vai deixar a gente um pouco ansioso, é normal. Mas viver ansioso, uma ansiedade que afeta o seu mental, o seu físico, isso não é normal. E que faz muito mal, faz né? Muito mal. É horrível. Então, entender que o que é normal e o que não é normal. Exatamente. A gente precisa ter essa consciência. É normal, não é normal? E saber que a gente tem um caminho, a gente tem para onde voltar, a gente tem para onde correr. E que é uma busca, né? Que é uma busca. E que, assim, toda busca, nem sempre a gente vai encontrar a resposta nas nossas buscas. Sim. Mas a gente continua buscando, né? O fato da gente não encontrar a resposta não torna a busca vazia. Torna a gente perseverante, torna a gente conhecedor. Existe algo tão forte dentro de nós que faz com que a gente busque mesmo sem achar. Olha que força, isso já é espiritualidade. Sim. E aí isso já vai despertando ainda mais isso na gente. Porque se a gente busca sem saber o que a gente está buscando, é isso. Olha que mágico isso, né? Sim, é aquele sentimento de que tem algo maior preparado para nós. Isso. Então, eu sinto isso. Eu sinto muito forte dentro do meu coração que tem algo maior preparado para mim. Sim. E ao mesmo tempo isso me dá uma paz. Sim. Porque eu fico em paz, porque eu sei que tá lá, tem. Você não precisa de pressa, né? Eu não preciso de pressa. Eu vou chegar onde eu tenho que chegar. Na hora certa. Então eu não preciso de pressa, eu não preciso de ansiedade. E aí, mais uma vez, entra a espiritualidade. O como é grandioso, como isso é mágico. Então, a gente ter essa fé, saber que tem algo ali que grandioso, que a gente vai chegar, que a gente vai alcançar. A gente tá nessa busca, mas que a gente tá em paz, sabendo que vai dar certo, que a gente vai chegar. Na hora que tiver que chegar. Na hora que tiver que chegar. É isso. E é realmente, olha que lindo isso, né? Que isso é nosso, é dentro de nós, existe um lado nosso que fala... Mas tá faltando um sentido aqui, né? Foi realmente esse lado em mim que me moveu para encontrar o porquê, porque eu sabia que tinha uma resposta faltando. E é isso, né? A gente vai buscando as respostas, nem sempre a gente encontra elas. E às vezes, quando a gente tem uma pergunta, a gente fica... Cadê a resposta? Cadê a resposta? E aí a gente tá desconectado. Isso. Né? Se a gente fica caçando a resposta a qualquer custo, a gente vai pra cabeça. E aí a gente não vai sentir, a gente não vai estar conectado no espírito. E a gente não vai ver, às vezes, as coisas que é muito sutis que vão nos mostrando o caminho. Porque a gente quer a resposta, né? Com letreiros dentro da nossa cabeça. Brilhando aí. Brilhando. Piscando. A gente quer que coloca lá, fala, muita gente fala assim, se Deus existe, por que então que ele não me dá a resposta? Mas ele dá. Sim, ele tá te dando ele caminho, te dá, né? Ele te dá, mas nem sempre vai ser da maneira... É isso. E quando você pensa assim, por que você não tá conectado? Porque quando você estiver de fato conectado, você não vai sentir a necessidade de ver essa resposta com esse outdoor, com essas letras brilhando, não. Sim. É o caminho, né? Igual a gente não tinha resposta do que era pra fazer aqui. Um ótimo exemplo. A gente não sabia. Exato, não tinha. Não tinha resposta. A gente tinha o quê? A vontade dentro da gente, do que a gente queria. A gente percebeu que, olha, igual a história de Deus não une... Como é que é? Não une pessoas. Deus não une pessoas, une propósitos. A gente teve a percepção que, caramba, ó, o nosso propósito é a mesma coisa, né? Tá no mesmo caminho ali. Como a gente consegue unir? E aí, a gente até brincou esses dias que a gente falou assim, acho que a gente não tinha entendido direito qual que era o recado dele, né? A gente tava achando que era uma coisa e era outra. Eu falei assim, mas Deus uniu nós duas. Por que ele uniu e a gente tá separando, né? Cada uma fazendo uma coisa, delegando uma função.
talvez não é esse o propósito. Sim. E aí, nessas pequenas coisas que a gente vai entendendo. É o caminho, né, gente? E a gente foi começando sem saber direito, igual a gente falou no primeiro vídeo, tem, acho que essa parte, né, que a gente fala, a gente não sabe qual que é o propósito, como que a gente vai caminhar, mas a gente só vai. A gente vai. E a gente começou. Mas vocês começaram gravando vídeo. A gente achou que assim pudesse dar certo. E conforme a gente foi tendo as nossas reuniões, foi conversando, a gente falou, mas por que não unir, né? Já que a gente tem tanto conteúdo para entregar, tantas trocas, tantas coisas boas, por que não unir isso? Já que nosso intuito desde o começo era unir nós duas. Sim. E aí a gente ainda tá nessa busca. A gente não tá falando que esse vai ser o final, porque como a gente disse, Deus vai caminhando. A gente vai caminhando e Deus vai dando a direção. Isso, vai dando a direção, vai guiando. Sim. Então pode ser que na próxima vez já seja um outro formato mudamos tudo. De vídeo aqui, e a gente já tenha mudado tudo. Mas é porque é isso, a gente vai deixando Deus guiar a gente vai deixando essa nossa espiritualidade, a intuição, a nossa intuição é falar e guiando a gente da maneira que a gente acha que dá certo, da maneira que a gente vai sentindo paz, né? Sim. E assim, é interessante porque Deus já estava falando, né? A gente já estava fazendo as reuniões toda sexta-feira. E a gente já tomava os cafés e já fluía muito. Um exemplo. Só não tinha entendido que era isso, né? Deus continuava falando. Deus já tinha dado as respostas. Sim. Só demorou pra gente processar. Mas é assim. Então, mesmo que você não tenha clara a resposta ainda, vá fazendo. Sim. Porque Deus vai te guiando durante esse processo. Assim como foi com a gente. Então, mas desde o início estava tudo muito claro, mas a gente precisou começar de alguma forma para a gente ir entendendo esse caminho. Exatamente. E assim, acho que juntamos tudo a história, né? Desde o começo, porque a gente entendeu também o peso do julgamento no nosso próprio andar aqui em relação aos vídeos, da gente às vezes se boicotar em relação aos vídeos, igual a gente falou, de às vezes a cabeça aí fala, mas não tá tão bom, né? Tá péssimo. Tá péssimo. Um dia eu falava, tá péssimo. Eu nem queria postar, mas a gente tinha esse compromisso de postar. E o mais lindo é que uma dava força para outra. Então, a aprovação era de nós duas mesmo. Sim. E aí, nesse caminho, a gente foi entendendo, mas peraí, talvez não seja bem isso. E na nossa última reunião, foi que a gente teve esse start, né? Falou, por que não, né? Se a gente tivesse colocado uma câmera aqui nesse café que a gente conversou hoje, quanta coisa não teria dado, né? Quanta coisa não teria dado, quanto conteúdo bacana a gente não teria levado para vocês. E o quanto vocês não se identificariam com aquilo que foi falado ali. Sim. Porque foi vida real. Sim. Foram vivências e experiências reais nossas e que faz todo sentido. Imagino pra gente, pra vocês, faria todo sentido. Sim. É isso, né? A gente continua indo, montando o avião com ele já em funcionamento. Mas a gente vai fala caminhando. Que o avião já tá voando. Já decolou já. Mas aí a gente vai se reorganizando lá dentro dele. Exatamente. Não, mas peraí. A Marcela sentou na frente, eu sentei no fundo. Não, mas aí a gente se sentava junto para fazer as reuniões. Mas por que a gente já não sentava junto? Por que a gente já não viajava junto? Por que tinha cada uma sentar numa poltrona? Se desde o começo Deus uniu nós duas, então não tinha um porquê. Sim. E aí a gente sentou junto e agora é assim, nós vamos ver como que vai fluindo. Como vai caminhar, né? Como vai caminhar. Por enquanto estamos caminhando assim. Aí conforme a gente for sentindo no nosso coração, a gente for sentindo paz. Sim. A gente vai... É isso, né? Isso. Olha como essa busca e a busca da nossa vida e qualquer aspecto, trabalho ou não, é esse caminho de tentativa e erro, de ir buscando dentro de nós essa resposta. Faz sentido? Tá dando paz? Não tá dando? Será que é por aqui mesmo? E assim é em tudo, né? Em tudo. É isso.